Olá a todos, bem-vindo ao primeiro episódio oficial do podcast da Pandora Pix. Hoje a gente recebe a Kimberly Daniela Catrine Romano Duarte, que muita gente não conhece ela por esse nome, conhece ela como Salem ou ainda, né, como Fotogracria, que ela tem um Instagram super bombado de fotos da Rocinha. E a gente vai contar um pouco hoje dessa história, né, que rompe fronteiras geográficas, né? Salem, obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. E eu queria que você contasse pra gente como é que você começa a fotografar, né? Gente, agradeço pelo convite também. Estar aqui com grandes parceiros, né? E pessoas que são muito inspiradoras, assim, de trajetória. E, caramba, essa coisa do nome eu não tava esperando. Mas eu tô desconstruindo isso, né? Porque ser Kimberly Daniela Catrine lá na Rocinha era bem complicado. Mas eu começo a fotografar ali por volta de 2018 com o celular, né, que tinha... Como celulares que tinham disponíveis, assim, ao meu redor. Então, era de um namoradinho da época, às vezes da minha mãe ou de alguém que estava perto, mas eu mesma não tinha um telefone. E aí, eu fico muito interessada, né, porque, por exemplo... Hoje isso é muito claro na minha pesquisa, mas antes eu não tinha essa intenção de reivindicar uma paisagem de dentro da favela, só que de alguma forma, intuitivamente, eu via isso, né? Porque eu cresci numa casa de telhado, que era uma casa baixa, assim, enquanto todas as outras eram prédios, né? Alvenarias e tal, com mais de 3 andares, no beco onde eu morava, que era bem escuro. Então, a gente fantasiava muito o céu, a luz do sol, que era coisas que a gente não tinha, né? Então, acho que quando eu fui morar, a minha família foi removida, né, pelo PAC. E aí, a gente passa a morar em uma outra região da Rocinha, onde a gente tem o sonho de ter uma casa de concreto, né? Uma casa com uma laje e poder ver o céu. Sabe? Então, essa coisa de eu, primeira vez, ter uma vista, assim, sabe? Essa coisa da vista era muito... Nossa, que irado! E a minha vista era pra Rocinha, né? Então, eu me lembro muito de pessoas falando, né? Na novela e tudo mais. A vista pro mar, a vista pra isso, a vista pra aquilo. Sim. E aí, o meu grande sonho era só não ver paredes, né? Que era o que eu via todos os dias, assim. E acho que as pessoas costumam falar que eu romantizo muito a favela, mas isso eu acho que já vem muito da minha família, de tentar transformar a nossa dificuldade, né, a nossa vida, e trazer um pouco uma luz de esperança, uma resiliência, assim, no lugar. Porque a gente só podia olhar no céu para cima, né, quando subia no telhado, lá onde eu morava. E aí, meu pai, ele fez um telhado de vidro. Ele colocou um vidro, assim, no telhado. Ele deu um jeito para não ter goteira, né? E aí, a gente podia observar o céu de casa, assim. E aí, eu só acessava essa coisa da vista quando eu ia pra laje de outras pessoas, sabe? Então, quando eu pude experimentar isso pela primeira vez, isso me chamou muita atenção. E acho que transparece muito nos meus registros, sabe? Porque eu tô sempre buscando esse lugar para olhar. Só que acho que o meu foco não é ver a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Praia de São Conrado, etc. Porque essas coisas eu via quando eu saía de casa, né? Justamente. Mas eu acho que, tipo, observar essa paisagem da favela mesmo, eu acho isso muito mágico, assim, a gente olhar pra dentro, sabe? E é bem simbólico isso, né? Que todo mundo que tá procurando um sucesso que é de dentro da favela, a gente sempre é instigado, é provocado a olhar para fora. Mas eu acho muito mais incrível olhar para dentro e tentar ver essa beleza lá dentro, sabe? E é quase uma coisa, assim, democrática da geografia do Rio de Janeiro, né? Porque você tem lá os condomínios de São Conrado, que tem um PIB super caro, e a Rocinha, e você divide, entre aspas, a mesma vista, sabe? Exato. E tem até As casas, né, do condomínio Village, que quando era minha infância, não tinha toda essa percepção. Era meu sonho morar ali naquele condomínio das grades verdes, sabe? E aí eu sempre pensava assim, nossa,
eu aceito até morar nesse que é de frente pra Rocinha, sabe? Então, eles moram vendo a gente também, né? E, de certa forma, qualquer conflito que aconteça na Rocinha reflete muito na vida dessas pessoas economicamente, né? Reflete também no valor dos imóveis e tal. De uma forma negativa, né? Desvaloriza e tal. Mas eu acho que a Rocinha, ela era muito... Até, tipo, ela não tinha toda essa preocupação em volta do quanto dinheiro acontece na Rocinha, porque a gente não tinha essa percepção de valorização. A gente não entendia que tá lá no alto da montanha, na parte mais alta, proporcionava uma vista, por exemplo, né? Porque a arquitetura da favela é a arquitetura da sobrevivência. E eu sinto que começou a incomodar muito quando a gente começou a perceber isso e principalmente a usar isso, né, para ganhar dinheiro ou para arquivo, enfim. Se incomoda bastante. Ver beleza na favela incomoda muito, sabe? Tipo, aí vem esse estigma da romantização, sabe? Mas, tipo, a 200 metros tá uma mansão na Gávea, sabe? Tipo, a romantização vai ser a mesma. Vai olhar pro mesmo horizonte, sabe? Vai, tipo... vai ver a mesma beleza. A favela também vai estar lá, porque acho que toda a paisagem no Rio de Janeiro é atravessada pelas favelas, né? E aí, de repente, tentar... as pessoas vão, tipo, ignorar... Fingir que aquilo não tá ali, tipo, ai, olha que lindo, ai, tem o Cristo, ai, tem a Orla de Copacabana, mas tem o PPG ali, tem a Babilônia, a gente tá em todos os lugares, né? Então, tipo, acho que é quando a gente deixa de se ignorar a existência desses... A gente deixa de ser um não lugar, sabe? Um lugar invisível, e aí passa a ser um lugar visível e pior ainda, né? Se amando. Isso incomoda. Você mora no Laboriô? Moro no Laboriô, que é a parte mais alta da Rocinha. A melhor vista. É uma super melhor... eu vou dizer que sim, porque a gente tá mais próximo da natureza também, assim. Então, tem... A questão do clima lá é bem diferente. Mas a Rocinha, acho que qualquer direção que você esteja, ela tem algo pra você. Antigamente, eu diria que o Laboriô era mais calmo, assim, né? Mas por causa dessa propaganda que eu andei fazendo, tô perdendo isso. Você é como influencer do seu território, Exatamente. né? Acho que não só isso, né, também. Porque, tipo, o Laboriô era um lugar mais tranquilo. Então, a Rocinha tem muitos estrangeiros, né, vivendo lá. A casa mesmo que eu vivo é de um alemão que mora na Rocinha há 30 anos, sabe? Meu vizinho é caribenho. E, tipo, ele tem um bronze lá, enfim. Então, era um lugar que essas pessoas procuravam, sabe? E aí, começou a se tornar esse lugar do turismo também, sabe? Tipo, mas acho que do turismo mais... É o mais sutil, mas o mais agressivo, que é o da gentrificação, né? Sim. Que é onde a galera que já tem essa intenção de uma vista, já tem essa intenção de uma exploração financeira, busca. Porque é justamente onde eles não vão lidar com tráfico, não vai lidar com questões tão, assim, expostas, né? Acho que se você for morar, por exemplo, no Valão, que é na parte baixa da Rocinha, onde a pessoa vai lidar com outras coisas, com barulho, com o saneamento básico, que é onde é Valão, porque era um rio, né? E a vala, quando chove, ela transborda. O turista e o estrangeiro que vai morar na Rocinha, ele não vai lidar com isso. E acho que até a experiência turística da Rocinha, ela não... É um passeio, né? Então, acho que você vai mudar muito a percepção, mas você não vai ter a experiência, a vivência de um local, sabe? Mas a Rocinha, ela tem muitos contrastes sociais dentro da própria favela, sabe? Então, tipo, a minha experiência de vida morando na Rua 4, que era na parte baixa, que era uma parte de conflitos, que hoje também não é um lugar fácil de se viver, é totalmente diferente da minha vida no Laboriô. É outra. Tipo, eu não tenho medo da minha casa cair. A minha casa especificamente. Porque
Era um alemão que fez, então ele levou um engenheiro para fazer todas as questões, né, básicas para construir uma casa. Mas a casa que eu morava não tinha isso, por exemplo, sabe? A outra casa que eu morava, antes de eu achar essa casa, era num barranco. Chovia, eu não dormia, mas tinha uma vista linda. E você sente esse processo de gentrificação e agora, recentemente, aqueles vídeos que começaram a aparecer de drone? Ou seja, a galera deu uma bombada. compra, né, uma estética da favela com drone. Cara, eu acho que eu tenho dois posicionamentos muito fortes, assim, né, sobre o turismo. Ao mesmo tempo que eu acho muito positivo para realmente mudar os estereótipos, a gente muda a nossa percepção e acho que financeiramente falando, o quanto que a favela começou a ganhar dinheiro, os locais mesmo, começaram a ganhar dinheiro e mudar de vida, né, e aprender uma nova língua e viajar para outros países também, porque essas oportunidades acontecem. É muito notável isso. E eu não consigo olhar isso só pelo lado negativo. E ainda mais sendo uma pessoa que, de certa forma, eu sou beneficiada pelo turismo também, né? Eu tenho uma experiência no Airbnb, o Airbnb Global entrou em contato comigo, não foi à toa, sabe? Mas eu também consigo ser crítica. Apesar do dinheiro estar entrando no meu bolso, sabe? Eu acho que falta isso. Apesar de estar sendo benéfico para mim, eu também consigo olhar do lado crítico e entender, por exemplo, sobre o custo de vida ficando muito alto na Rocinha. Entender que o turismo começou lá na Rocinha sem os locais. Ele não começou através de nós, sabe? E é muito... Ele é muito... Como é que eu posso te falar? Ele foi muito agressivo por muito tempo, sabe? Tipo... Porque, ao mesmo tempo, o favelado, a pessoa que mora na Rocinha, ela tem um abismo de arquivo, de memória muito grande, sabe? Existe um apagamento enorme na memória do favelado. Mas... que é proposital, né? É estrutural. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu cresci sendo fotografada por um monte de gringo que eu nem sei pra que eles usaram isso. Exatamente, né? Tem uma coisa de transformar uma comunidade num espetáculo que os exploradores voltam a registrar. E eu sinto isso, tipo... existem leis muito diferentes, por exemplo, na Europa, na América do Norte, sobre o direito do fotografado, né? Aqui no Brasil existe o direito de imagem. Em outros lugares não existe. Então, o estrangeiro que está vindo aqui, ele é respaldado pela lei a usar comercialmente o que ele quiser, o que ele fotografar, como ele quiser, sem a autorização, o consentimento ou a ciência da pessoa que está sendo fotografada, né? Então, isso é muito exercido aqui, né? E eu acho que é uma maneira de operar muito colonial também, né? Super. É muito hierárquico, né? Tipo assim, a pessoa com a câmera e ela chega e ela não importa a sua subjetividade, se você quer ou não, sabe? E, enfim, eu sinto muito isso. E quando a gente vai começar a falar sobre esse assunto, do pode ou não pode, a mesma coisa, acho que enquanto o turismo, pode ou não pode, a diferença do o pertencimento e o não pertencimento, sabe? Quando a gente começa a falar sobre isso, a galera vê como se fosse uma pauta pessoal, individual, sobre eu e o fotógrafo tal. Mas não, cara, isso é uma pauta coletiva. A gente está falando de vivências dentro da comunidade e estrangeiros, sabe? Acho que são coletivos totalmente diferentes. Tipo, o estrangeiro que vai morar na Rocinha, se tudo der merda, se tudo der errado, se ele for cancelado na internet, se ele perder o emprego, se ele for assaltado, ele tem como voltar para casa. Ele tem um lugar para voltar, ou ele pode sair.
Sim. Eu acho que isso é romantização. Agora, quando a gente tá registrando, por exemplo, a favela de dentro, se alguma coisa der merda pra mim, ou eu morro, ou eu vou presa, porque tá vendo aí vários MCs, várias pessoas sendo associadas ao tráfico, enfim, né? Ou eu vou presa, sei lá, por registrar. Tipo, tem uma... Você pode ser expulsa também, né? Exato, tem muitos... São muitas camadas que eu tenho que lidar antes de sair com a minha câmera pra fora de casa, sabe? Então, eu penso, tipo assim, eu vejo muitos fotógrafos que não moram na favela e que eu acho que tudo tem um valor documental também, eu reconheço isso. Mas, por exemplo, o fotógrafo que mora aqui no asfalto e o fotógrafo que mora na gringa, até o fato dele registrar uma arma não vai ser usado contra ele, né? Ele não vai estar fazendo apologia e tal. Mas um corpo como o meu, um corpo como o da Melissa, como o do Joeliton, essas pessoas podem registrar armas com a mesma liberdade? Podem registrar esse tipo de vivência com a mesma liberdade que esses gringos podem? Não, a gente não pode. Não é, a gente acabou, inclusive, de ter a exposição do funk censurada em São Paulo, falando que era apologia ao crime, apesar de ser uma exposição de arte, né? E por quê? Porque os artistas eram periféricos. A maioria dos artistas ali naquela exposição são periféricos. Então, a discussão é justamente sobre essa, da censura. Qual é o corpo que está reivindicando memória, reivindicando autoestima, sabe? Poder. Eu acho que é muito isso, assim. Que eu vejo, tipo... Acho que o favelado, de cabeça baixa, ele entrega tudo que o sistema quer, né? O favelado de arma também, na minha percepção. Ele tá entregando tudo que o sistema quer. Agora, o favelado sendo artista, o favelado letrado, o favelado pesquisador, aí incomoda demais, assim. Aí é passível de censura, de uma prisão, de uma perseguição policial, de um deputado criar uma lei com seu nome, sabe? Tipo, acho que eu vejo, tenho muito essa percepção, assim. Mas... Cara, além do turismo, tenho muitas críticas, assim, pro turismo. Além dele estar atravessando a subjetividade de pessoas na fotografia, né? Que é onde eu atuo, assim. Eu acho que na vivência, né? No dia a dia das pessoas, que, por exemplo, a gente tem becos muito apertados na Rocinha. E aí, quando você tá recebendo um volume de, tipo assim, de 10 mil pessoas... em uma semana. Como que funciona a vida da pessoa que mora nesse beco apertado, né? E, ao mesmo tempo, como é que é esse fluxo de vans? Porque o Jeep é vergonhoso, mas tem gente que insiste. O Jeep é um absurdo, né? A gente odeia. Eu fiz até tipo uma obra. Um safari, né? Assim, o Jeep. Nossa, o sentimento é horrível, assim. Porque... Cara, é muito simbólico o Jeep também, né? A pessoa tá lá no alto, num carro alto... olhando pra fora, pra baixo. Fotografando, né? Fotografando. Entende? E é muito... Tem uma foto no livro do Cipriano que ele tá dentro do Jeep. Ele mostra os Jeeps. E é uma foto as fotos que eu uso mais de argumento, assim, pra falar que o turismo não começou com a gente, sabe? Dentro da favela. Porque é uma foto de... O livro começou a ser feito em 95, se eu não me engano. Acho que foi de 95 a 2000 e lançado em 2005. Exato. E aí, assim... tem uma foto dele dentro do Jeep. E aí, as duas fotos estão juntas. E uma foto da laje. Dessa laje que é até a do drone, inclusive. Ela estava sendo construída ainda, né? Então, você vê que são duas perspectivas totalmente diferentes. A pessoa que tá na laje, a pessoa que entrou no beco, que viu a realidade, que andou, que conversou, que olhou no olho de alguma forma, de alguma pessoa... E a pessoa que tá passando dentro de um carro. Tipo, é absurdo que isso continue acontecendo. Eu fiz uma analogia em uma obra minha, que é um Jeep de um lado e uma caravela. Pra mim, esse tipo de turismo é neocolonial. Total. Pra mim, não tem discussão, não tem argumento, não tem explicação. Mas é porque acontece no Rio inteiro. Cara, tá... péssimo. Tipo, você não vai ver um Jeep assim em Nova York. Você quer falar um pouco sobre a sua vivência que você tem no Airbnb?
Como é que ela funciona, de repente, para as pessoas saberem Total. como funciona? Então, aí ela vem justamente tentando combater esse tipo de turismo, né? Porque, primeiro que são grupos pequenos, sabe? E não que eu acho que grupos grandes, enfim, não tenha que acontecer. Só que, enfim, já não é minha área, né? Turismo. Mas, assim, como moradora que se sente incomodada com esse movimento, que é atravessada pelo valor do aluguel, pelo valor das contas, pelo valor de comprar um almoço, pelo valor do mototáxi, enfim. Como uma pessoa que é atravessada por essas coisas, eu tinha muita crítica. E aí, quando o Airbnb entrou em contato comigo, e não foi nem aqui do Brasil, sabe? Tipo, foi o Airbnb global. E aí, quando a menina entrou em contato comigo, assim... Aí eu fiquei pensando, cara, como que eu poderia fazer isso? Né? E eu falei pra ela, cara, mas eu tenho muitas críticas pro turismo. Tipo, eu não tenho uma opinião certa sobre isso ainda. E ela falou, então, de repente... Aí vem a sua oportunidade de fazer a conscientização, né? Dessas pessoas, de, tipo assim, dar uma alternativa. Vamos tentar trazer esse turismo ético. E aí, esse turismo, ele é baseado também na produção de arquivo, na produção de memória feita por pessoas estrangeiras, mas ensinando elas que elas precisam do consentimento. Pelo menos no Brasil, elas precisam do consentimento das pessoas para fotografar. Da conscientização de, por exemplo, não fotografar crianças sem autorização dos pais, sabe? De exercitar no estrangeiro, que vê os países de terceiro mundo, né? Esse olhar de gente, sabe? De dar um bom dia, de tentar se comunicar, de tentar... Porque eu sinto que a fotografia... Tem uns documentários que eu odeio, que é de Nova York, assim. Eu entendo e tal... Outro contexto social, mas, tipo, de fotografia de rua, que o fotógrafo, tipo, bota a câmera na cara da pessoa e, ele vai ter as reações mais espontâneas. Mas, cara, é desrespeitoso pra caralho. Ai, mas é arte, você não entende. Tá, mas é uma arte que é desrespeitosa, na minha opinião, sabe? Porque como eu já sou um corpo que sou fotografado, né? Independente do meu consentimento... eu me sinto constrangida, eu me sinto incomodada. A gente não pode mais ir na padaria sem estar, tipo, ajeitado, sabe? Não tem mais aquela liberdade de, tipo, ir com o cabelo, assim, pro alto, de você estar com a remela no olho, sei lá. Que a gente tinha a sensação de um condomínio. Quando a gente morava antigamente, na Rocinha, tinha uma sensação de, tipo, de andar de pijama, de boa, sabe? De poder ficar mais relaxado. Agora, cara, você vai na padaria, ou você vai no mercado, você vai em algum lugar, tem 20, 30 câmeras no seu rosto, tipo, gravando um vídeo aesthetics. Sabe? A gente é aesthetics pra eles, né? E eu, inclusive, fui muito contra o meu próprio trabalho em algum momento, porque eu imaginei isso. Eu falei, cara, será que isso me incomoda tanto porque eu projeto neles o que me incomoda em mim? Porque eu tô filmando pessoas também. E aí, eu chego na residência, laboratório de imagens, e aí, conversando com a Ana Vitório, que eram os nossos provocadores, né? E o Francisco Valdean, que são pessoas, assim, que eu admiro muito, sabe? E também com a Janaína Damasceno. Eles me trazem esse entendimento de que a gente estava produzindo autorretratos. E é totalmente diferente. Porque o fotógrafo, né, que vem de fora, essa galera, assim, que a gente tá conscientizando, né? Eles vêm sem essa percepção, por exemplo, de uma lei, de um direito humano nosso, de consentir ou não. Mas vem também com vários privilégios e tudo mais. E eles podem vir com uma faculdade, eles podem vir super pesquisados, assim. Mas eles não vão vir com pertencimento e eles também não podem comprar o pertencimento. Sim. Pertencimento não se compra, sabe? Sabe por quê? Se eu, vamos supor, que eu viro, tipo... Eu fico ricona, assim. Ou até o Maxwell Alexandre, sabe? Tipo assim, ficou rico, milionário, etc. Mas a gente não vai pertencer ao Country Club.
não vamos, tá ligado? É um pertencimento que a gente não pode comprar. Por mais que a gente acesse, a gente não permanece. Então, eu acho que é isso. Tipo, a gente também tem que olhar pro nosso pertencimento favelado e falar, ó, aqui ninguém toca. Aqui não tem como eles tocarem. Tipo, é isso. Sabe? Igual os estrangeiros que moram na Rocinha, não sei quantos anos. Eu acho que eles constroem, sim, laços com o território. Acho que tem como, sabe? Acho que tem muitas coisas, muitas relações de respeito e tudo mais a serem, né, trabalhadas aí. Mas eu acho que não dá pra você comprar isso, sabe? Você pensa... Porque o trabalho do André Cipriano, que é o trabalho do livro da Rocinha, que acho que foi lançado em 2005, ele também era um cara de São Paulo, um excelente fotógrafo. O trabalho é lindo, né? Ele fez outros trabalhos... Muito sensíveis e tal. Mas eu acho que a Rocinha merece um trabalho... Adorei essa coisa do autorretrato que você falou. É um autorretrato. Autorretratos. Você pensa em... Mesmo que seja um projeto escondido lá no fundo de criar um dia um projeto de autorretratos, editoras... Temos aqui um potencial de autorretratos da Rocinha. Porque já faz mais de 20 anos que o livro do Cipriano saiu. É um livro que tem uma linguagem preto e branca, né? De uma linguagem mais fotojornalística. Eu acho que... Enfim, eu não acho nada. O que você acha? Não, você mas acha eu acho que a Salem pode fazer a nova versão, né, de um livro sobre a Rocinha, a comunidade da Rocinha. A questão do autorretrato todo mundo lá sabe quem é você. Tal. E eu acho que você vai trazer um elemento muito interessante que é a cor, né? A cor eu gosto muito em arte. Eu costumo gostar de obras de arte muito coloridas, então eu acho que pode ser uma homenagem, né? Uma releitura. As cores eu sinto que sim, atravessa muito o meu trabalho também. Eu acho que muda toda a percepção do meu trabalho, sabe? Acho que quando eu quero passar essa coisa, tipo, de uma visão positiva, eu acho que as cores fazem todo esse trabalho. Mas, cara, ser um André Cipriano... Nossa, tem que comer muito sal ainda. E por mais que ele é um fotógrafo de fora, né? Ele morou um tempo na casa de uma família, na Rocinha, para tentar entender essa vivência e fotografar. Então, acho que é totalmente diferente. Eu não sei como que ele estava sendo financiado. Inclusive, o André, ele não apareceu lá na Rocinha do nada, né? Ele tinha o aval do Comando Vermelho para fotografar a favela. Né? Porque ele fotografou lá no presídio. E aí, ele foi convidado. Porque olha, tá vendo o processo de construção? Como é que é grande? Não é uma viagem porque é trend no TikTok, aí eu vou pro Brasil com todo o meu privilégio e vou lá fazer uns vídeos aesthetics pra ter views. Olha a diferença de uma construção, tipo, desde quando, sabe, o Cipriano fotografou o presídio, por exemplo, sabe? O que gerou esse interesse nele. Então, acho que desde aí ele começou a construir relações de amizade mesmo com essas pessoas, de humanizar essas pessoas, porque ele era um cara que estava viajando, procurando as praias que ninguém tinha surfado, né? Essa é a história dele com Ilha Grande. Então, e aí ele se intriga com essa questão do presídio, ele vai lá e começa a frequentar. O pessoal não se abre para ele de primeira, tá? Então, ele ganha a confiança dessas pessoas. Não é qualquer pessoa que vai entrar num presídio e, tipo, vai ganhar confiança e tudo mais. Mas acho que principalmente porque ele teve essa questão de humanizar, sabe? Então, quando essas pessoas viram suas próprias fotos em um livro, ou quando ele levou para elas, enfim... Quando os bandidos, se sentiram humanizados... Eles o convidaram pra Rocinha. Então, ele não era um turista, entende? Ele já chegou indicado. Exato, e tinha construído uma relação com pessoas de território, que eu acho que falta muito isso. Eu acho que a galera que acha que tá pagando um guia tá construindo uma relação, mas aquilo é monetário. É um trabalho, é um passeio,
Então, passeio Sim. você paga pelo passeio. Você não vai pagar pelo conhecimento, pelo laço, pela conexão. Isso aí você constrói organicamente. Você não vai conseguir pagar ninguém pra isso, sabe? Mas, enfim. E aí o André viveu lá, e aí ele, entendendo isso, ele foi fotografando ali ao longo dos anos as pessoas. E o Tripa, uma das pessoas que tem uma dedicação, inclusive, pra ele no livro, o livro que eu tenho é assinado por Tripa, né? Era um melhor amigo do meu pai, assim, que era um fotógrafo sem saber que era fotógrafo, né? E aí o meu pai pega esse livro do Tripa e não devolve mais. E aí, esse livro fica lá na nossa casa, assim, novinho. Ele ainda tá na capa, assim, sabe? Então, chega e ele vai me impactando de muitas formas no momento que o orgulho e a autoestima de ser um favelado não existiam. Sim. Na verdade, existia o contrário. A vergonha de se morar na favela, o auto-ódio, sabe? Então, mas aí você abre um livro, você imagina ser uma criança que se odeia, que odeia o lugar onde mora, odeia ter nascido pobre, não entende. Eu questionava muito minha mãe, assim, tipo, caraca, mãe. O meu sonho era ter uma carteira de trabalho, né? Tipo, meu sonho de criança. Porque eu achava, eu acreditava nesse discurso meritocrático, né? Tipo assim, eu pensava, cara, minha mãe não trabalha o suficiente, meu pai não trabalha o suficiente. Só que a gente teve pouca vida dos nossos pais, assim, né? Porque eles estavam sempre trabalhando, sabe? Meu pai era autônomo e minha mãe era doméstica. Uhum. Então, tipo, a minha mãe criou outras famílias. Ela esteve muito presente na vida de outras famílias. E o meu pai também, tipo, na rua, né? Então, enfim, aí você abre aquele livro gigante. Eu adoro coisas grandes, acho que por causa disso também. Eu sinto que impacta, assim. Porque eu não tinha nenhuma formação em artes. Tipo, a gente, na escola pública de antigamente, a gente não lidava com esses assuntos, com essas coisas. Não tinha esses aprofundamentos. Então, abre aquele livro enorme. E aí você vê o beco onde você mora. Você se odiando, você vê as crianças sendo retratadas. E as mulheres, principalmente as pessoas racializadas, sendo tratadas num lugar de beleza, de apreciação. Cara, aquilo ali mudou minha vida. Aquilo ali mudou minha vida. Acho que aí foi plantando essa sementezinha do orgulho, sabe? E da fotografia simultânea, das Sim, imagens, né? Do total. poder das imagens. Eu sinto que na fotografia acho que foi muito importante também. Mas antes eu dizia que era a minha primeira referência. Mas eu acho que era uma questão também de não valorizar o que eu já tinha. Porque eu acho que o arquivo familiar, para mim, foi a coisa mais importante que existiu. Na minha carreira, na minha percepção de arte, em tudo. Mas eu não reconhecia, porque a gente tem a mania de não reconhecer. Na verdade, não é uma mania, né? Tem uma estrutura por isso, mas de não reconhecer o que a gente faz como arte, o que a gente faz como arquivo. Então, por exemplo, eu achei aquilo uma obra incrível, mas eu sempre estava olhando os álbuns de família e aquilo me fazia me sentir pertencente, aquilo me trazia alegria, era afetivo. Então, hoje eu reconheço muito, tipo, arquivo familiar também, tipo, como parte dessa trajetória. Eu sinto que em algum momento, eu me cobrei muito, porque eu sou autodidata. Então, eu me cobrei muito essa questão da técnica. Eu preciso pagar um curso com a pessoa mais foda e tal. E aí, depois que a gente tem condição, né? A gente entra também numa síndrome do impostor, né? E aí, tem que pagar um curso de fotografia. Aí eu entendi que mas a minha mãe e o meu pai, quando fotografaram essas memórias, eles só sabiam apertar o botão, literalmente, né? Tipo, com a câmera sabonete. E tem muita foto que é borrada, tem foto que é estourada, tem foto que, enfim, cortada. Mas elas guardam uma memória. E eu acho que esse arquivo tem a importância, sabe? Inclusive, teve agora um prêmio, não sei se vocês viram, a pior fotógrafa do mundo. Não? Que ela ganhou uma viagem pra um lugar e tal. Ganhou, tipo, em reais, ela ganhou, acho que 80 mil reais. Uma mulher da Irlanda, alguma coisa do tipo. Olhei muito superficialmente. Eu fiquei agora pra ver qual é a pior foto. Gente, é muito engraçado. E eu não achei pior foto. Eu fiz muito pior já do que ela.
Você tava falando dessa coisa, assim, da origem. Eu não sei se você conhece o trabalho da Rose a Fefé. Não. Que ela faz umas casas. E ela conta que ela tinha uma relação de vergonha em relação à casa que ela morava, sabe? E depois essa casa ela reaparece com superpotência dentro do trabalho dela e ela tem até uma mini cidade que ela construiu, eu acho que é na Bahia, Cara, que é a cidade de Afefé, que é a partir dessa casa, da memória que ela tinha, que ela se sentia mal de morar ali, que era sem tanta estrutura, era uma casa sem, sei lá, sem uma coisa maciça, digamos assim. Sim. Nossa, eu me identifico muito com esse sentimento. Apesar de hoje, eu sinto que agora a gente vai tendo acesso a outras coisas, né? Então, eu comecei a ter acesso ao que é uma arquitetura, ver bem, a gente entra lá no arquivo do IMS, lá na Glória, e vê aquela arquitetura assim, caraca, você começa a entender sobre isso e tal. Ter acesso a outros artistas também, porque o que eu conhecia na escola? Debré, pintando... escravizados. Aí você conhece Picasso... E é isso. Monet, sabe? Mas eu tenho uma obra, assim, que é brasileira, né? Que pinta o Brasil colonial, que eu me identifico muito, que é Um Mestiço, né? Acho que é Um Mestiço. Mas, na época, eu lembro de ter visto lá na escola, assim, e... Caraca, isso aqui é... Tipo, sentir algum pertencimento, mas... E aí... Eu vi uma releitura, cara, dessa obra com óculos de cria, assim, sabe? Óculos da Oakley, cabelo de reflexo, assim, e tal. Aí eu entendi por que aquela obra tinha mexido comigo, né? Mas, enfim, aí a gente vai acessando outras coisas. E aí, eu sou obcecada por ter uma casa bonita, né? Obcecada por arquitetura. Nossa, parece um mofo na minha casa, eu quero morrer. Porque a minha casa tinha muito mofo, tinha muita goteira, tinha muito rato. Eu tenho 5 gatas, sabe? Então, tipo, a gente começou a ter gato por causa dos ratos. E aí você começa a ter dinheiro, né? Começa a fazer terapia também. E aí você começa a se autoanalisar. E aí entender, tipo, onde que tá esse meu desejo de ter gato? É porque a gente precisou ter gato, porque caiu o rato na nossa cabeça, assim. Por que eu quero tanto ter uma casa bonita e mostrar a minha casa bonita e, sabe, construir e arquiteto e tudo mais? Por que eu quero isso? Porque eu tinha muita vergonha da minha casa. Tipo, a minha casa, a que a gente morava, era um casarão velho, né? Que foi comprado pelo meu avô, numa história de remoção muito triste. Enfim... E aí, essa casa era uma casa antiga, né? E aí, todo mundo que morava em volta já estava tendo acesso às casas de tijolo, sabe? Então, a gente olhava a casa das pessoas com laje. Nossa, top! Um piso na parede. Caraca, sabe? Só que a minha casa... Ostentando, né? Entendeu? Só que olha como o auto-ódio funciona, né? Minha casa tinha chão de taco. E aí, tipo assim, só que eu achava aquilo... Porque tinha muita lacraia, não tinha manutenção, né? Então, tinha muita lacraia e tal. E aí, tipo assim... Nossa, eu tinha muita vergonha da casa que eu morava. Muita mesmo. E hoje, eu penso nessa casa... Tipo, eu quero voltar no tempo. Eu faço de tudo. Eu comecei a desenhar alguns pedaços que eu me lembro da casa... Porque eu não quero perder a memória, sabe? Aí, eu tava com os filmes antigos... Que minha mãe tinha guardado, de 2009... E aí, nessas fotos, tem alguns pedaços da casa, assim, umas fotos nada a ver. Provavelmente a gente com a câmera, tirando foto, tipo, a foto toda torta, assim, é o telhado, a foto toda não sei o quê. Mas, cara, aquilo reviveu coisas que eu tinha esquecido completamente. E eu acho que eu luto muito pra eu não perder essa memória. Eu queria que tivesse alguma tecnologia, assim, que pudesse tirar a imagem da cabeça. Cara, porque eu nunca quero esquecer essa casa. Eu nunca quero esquecer as memórias que eu construí ali dentro. Tudo que eu entendo hoje, tipo, de vivência, de senso de comunidade. Acho que de tudo, assim, na minha vida, foi construído ali, naquele barraco, sabe? Então, cara, eu queria... Mas, ao mesmo tempo, eu não iria querer morar lá.
Aham. Que é um lugar escuro. Aí eu vou lembrando isso. Tinha rato, tinha muita goteira, a gente tinha um... Tipo assim, o chão dos quartos não tinha piso, era vermelhão, né? Que minha mãe tirou o taco, porque tinha muita lacraia e não tinha como fazer a manutenção. Primeiro pintou tudo de preto. Aham. Enfim. Mas aí eu lembro muito disso. Tinha muito bicho na minha casa, muita lesma, muita barata, muitas essas coisas. Então... Mas eu sinto saudade das memórias, né? Das relações que a gente construiu ali no beco da Rua 4. Tipo, tem uma foto, meu beco era tão estreito que tem uma foto que a menina tá, tipo assim, entre a parede e a outra casa pendurada. Aham. Sabe? Assim, sabe quando a gente vai subindo na parede? Aham, encostável. Então, porque o beco era Que tão dava, estreito que que era dava pra fazer possível, né? isso, sabe? E essa casa ainda existe? Não, foi removida, Não foi né? removida. Foi removida pelo PAC de 2010. Uhum. Agora vai acontecer um PAC novo. Mas eu acho que quando... Tem uma fala do Nego Bispo que fala sobre desenvolvimento, né? E que o desenvolvimento ele não chega para as pessoas que estão no território. Uhum. Ele chega para alguma coisa, né? Para mostrar alguma coisa. Mas eu acho que aquilo, essa abertura, de certa forma, abriram a rua, né? Então, removeram todas as casas que estavam no caminho. A minha casa foi uma dessas. E aí, né, a gente perde os laços que a gente construiu no território. E a minha mãe, ela queria tanto não sair dessa casa que nós fomos os últimos a ser removidos, né? Então, nós moramos no meio dos entulhos, assim. Eu me lembro muito dessa fase. Mas não sei, porque de alguma forma, a minha mãe e a gente acreditava que a gente ia fazer o PAC, veja bem, no governo, né? Parar e deixar a nossa casa, sabe? Porque a gente não queria desapegar daquilo. E eu sinto, igual minha família passou por 2 remoções, né? A família materna. Então... já tinha esse trauma da primeira remoção que a minha mãe viveu, assim. Então, eu acho que esse apego com esse lugar, eu acho que era mais o apego à vivência. Mas ela também nunca mais ia ser a mesma, porque a gente já estava morando nos escombros, né? Sim. Então, mas, por exemplo, lá onde eu moro, acho que tem um pouco mais desse senso de comunidade agora, lá no Laboriô, porque... Lá moram muitos idosos, muitas famílias, sabe? Então, a galera se ajuda mais. Mas tem outras partes da Rocinha que já são mais comerciais, que é onde tem hostel e tal. Que é onde tem os comércios que tem menos vida, né? Então, as pessoas criam menos laços, assim. Então, faltou água na minha casa, por exemplo, lá na Rua 4. Todo mundo se movimentava para ter água na casa de fulano, de ciclano. A minha avó, a avó que criou a minha mãe, né? Tinha um poço, então, pega a água do poço da Dona Maria, faz isso, faz aquilo, parará. Cara, hoje em dia não tem mais isso, sabe? Uhum. Faltou luz, todos os experts em gato se juntavam. Maravilhoso. Pra fazer funcionar aquela... Puxava uma luz lá de outra... A Rocinha tem 25 subbairros, né? Puxava a luz lá de outra região, vinha trazendo fio, colocando... Pá. Irmão, uma hora todo mundo tava com luz. Sabe? Então, hoje em dia eu sinto que falta muito esse senso, mas por quê? As pessoas foram sendo arrancadas desses laços, né? Então, foram perdendo essas memórias. Eu tive até dificuldade em entender, quando eu comecei a revisitar os arquivos, né? E a entender quem era parente e quem não era, sabe? Porque... Pra mim era todo mundo tio, todo mundo tia, todo mundo era primo, todo mundo era prima. E a mãe foi me falando, mãe, tem essa prima e tal. Eu comecei a fazer árvore genealógica e tudo mais. E aí, a minha mãe, não, mas essa pessoa não é da nossa família, não. Eu, como assim? Ela vivia lá em casa. Mas era como sabe? fosse, né? Exato. E tinha laços muito fortes. Até na minha família tem histórias muito confusas, porque a minha mãe foi criada pela minha tia-avó. Entendeu? Então, eu tinha 3 vós. Só que aí uma não era avó mesmo e tal. Aí eu tinha a vovó Maria, minha avó Vera, minha avó Lourdes.
Tinha a avó Gasparina, sabe? Tinha muitas vozes ao redor, assim. É que nem as tias, né? Exato. Mais velho, você já classifica Nossa! como tia, né? Mas voltando um pouco pro seu trabalho, até essa coisa do coletivo que você falou, você pegava o celular de um, você pegava o celular de outro, como é que você vai pra câmera? Então, teve 2 episódios que um foi assim... Na verdade, tiveram 3 episódios que foram muito marcantes. Tem um menino, Bruno, que ele é fotógrafo há muito mais tempo que eu, Bruno Correia, que ele ganha uma câmera do Oswaldo Siqueira, fotógrafo de surf, assim, né? Porque lá na Praia de São Conrado, a gente não podia pagar pelas fotos dos fotógrafos. Que iam na praia tirar foto dos atletas. Então, o Bruno ganha essa câmera e começa a fotografar a galerinha do surf, dali da Rocinha. E aí, o Bruno, a gente tem muito esse senso do coletivo. Então, o Bruno começa ali a compartilhar a câmera também. Outras pessoas vão aprendendo, porque ele precisa ser fotografado. Então, eu me lembro de ter esse primeiro contato, assim, o do Bruno ganhar a câmera e de pegar, sabe? Uma câmera digital. Aí, pegar, assim, caraca, foda. Tipo, é possível. E me lembro de quantas fotos de surf surgiram, né? Nessa época nossa, assim, e tal. E aí, depois, teve... Eu era atleta, né? De bodyboard, competidora e tal. Eu fiz muitas coisas, gente, antes de ser fotógrafa. Sério. E eu acho que tudo fez com que... Eu acho que a minha identidade, ela é muito baseada nessa minha história pré-fotografia, sabe? Então, e aí eu tinha um namorado na época que era um atleta profissional de bodyboard, e ele era de outro estado. E aí ele já veio com um contexto, assim, também periférico e de precisar muito ser aquela pessoa que fazia tudo, né? Ele não tinha uma equipe filmando ele e tal. E aí eu, doida pra aprender tudo, qualquer coisa, já tava tirando foto com o telefone. E aí ele me faz a proposta de eu gravar ele, dele me ensinar a gravar ele, tirar foto e tal com a câmera. De dentro da água? Fora. Tá. Fora, com tripé e ele dentro da água. E aí esse contato, assim, primeiro com a câmera, tipo assim, já foi tipo, ó, tem que fazer valer. Que é, sabe? Uma oportunidade única. O caralho! Ai, não sei nem... Pode xingar, mas... Enfim, vamos embora então. Ele me ensinou ali a mexer na câmera no automático e tal. E aí foi onde eu fiz as minhas primeiras fotos oficialmente, foi ali. E, tipo assim, nesse lugar, fotografia. Só que aí depois passou um tempo, né? Aí eu terminei com esse menino, enfim, a gente é super amigos até. Eu sou muito grata a ele por ele ter feito esse meu primeiro contato, né? E aí, enfim, passa um tempo, eu consigo uma câmera emprestada que era de outro companheiro, que eu tinha na época, assim, e que ela era meio que... rolava um estúdio lá na Rocinha e tal. E aí eu pego essa câmera e começo a fotografar. Só que eu fotografo a Rocinha sem intenção nenhuma, mas era porque eu já tava lá dentro. Então acabava que todos os registros aconteciam lá. E aí eu já tava com bastante experiência com telefone, eu tinha comprado um iPhone e tal. Então, quando você pega um telefone bom, você já fala, opa, o negócio aqui é diferente. Então, quando chegou a câmera na minha mão, eu engoli o YouTube, assim, na época, sabe? Tipo, via muito conteúdo de fotografia e tal. E eu queria muito dar certo na moda, na época, né? Então, eu tentava muito aprender fotografia para eu poder ensinar a pessoa que fosse me fotografar. Entendeu? E eu comecei tentando fazer uma agência de modelos na Rocinha, né? Nossa, tem essas fotos, é muito engraçado, porque... Tipo, eu só coloquei assim no Insta, vamos chamar quem que é essa modelo na Rocinha, aparece na minha laje, tipo, dia tal, hora tal, que eu vou tá tirando foto de pessoas aqui na favela e tal. E aí eu faço essas primeiras fotos, assim, de teste, não sabia mexer em nada na câmera. E aí, no mesmo dia eu saio no Ano Novo, era literalmente no dia 31, assim, saio pra fazer um grafite lá na Rocinha e levo a câmera. E aí
fotografando e tal, tirando... Tipo, gente, eu não tinha nenhum critério. Eu não tinha ângulo, não tinha ISO, não tinha Só velocidade, tinha um sonho. nada. Era uma Canon T3, uma câmera de entrada e tal. E aí, cara, eu só fotografando... Tipo, o volume de fotos eu tenho até hoje, porque eu via muito vídeo, então eu já aprendi a guardar tudo. Tudo, até o que era lixo, né? Eu guardo. Aí... eu fotografando tudo e tal. E aí vem um menininho. Que ele, tipo assim, muito perturbado. Meu Deus. Caraca. Ele tenta jogar água em mim com a câmera. Ele perturba e quer pegar a câmera de um lado, pegar a lata de tinta do outro. É aquela perturbação. E eu, caramba, mas ao mesmo tempo eu me via muito nele. Porque a gente tava lá na Rua 4. Que é esse lugar que eu cresci. E aí ele vem me perturbando e tal, indo pra cá e pra lá. E aí, ao mesmo tempo que eu tava bolada, né? Porque, caramba, ele tava me perturbando. Mas eu me vi muito nele, assim, né? Esse espírito da criança, eu acho isso tão sagrado. E ver ele correndo e tal. E aí, ele, por fim, ele consegue a lata de tinta que a gente tava usando. Ele consegue. Aí, ele pega e vai pra um lado, vai pro outro com a lata de tinta e tal, pintando não sei o quê. E aí, só que ali, a Rua 4, ela não é uma área muito vulnerável, né? É uma área que é, tipo, é complicada, assim, né? Então, é uma área que, por exemplo, ela assim, é pacificada. É uma área que você não vai ver a polícia lá. O Breno tá vindo, atravessando a rua. Rola uma correria, mas eu não tinha prestado muita atenção, né? E aí, mas eu me lembro, assim, de um movimento de uma correria e... do Breno vindo. E aí ele vem e atravessa a rua e eu tô vendo ele vindo. Eu ia tirar a foto dele. Foi no primeiro dia que eu saí com a câmera. Tiro a foto dele, faço ali, tá. Só que aí, quando ele tá atravessando, a viatura desce. Ali é um lugar que que a polícia não entra, entendeu? E aí a viatura desce, aí eu faço aquela foto e tal, que é, tipo, icônica, assim. E aí, cara... a gente nem ligou naquele momento ali pra isso, tiramos dezenas de outras fotos e tal. E aí, só, tipo, meses depois eu fiquei falando, caraca, mano, olha a merda que podia ter dado aquela viatura ali, a gente ali, todo mundo no meio da rua. Ele não tinha nem... Ele atravessou a rua nem sem nem ver, porque lá não é um lugar que passa muito carro, assim. Então, tipo, poderia ter sido uma tragédia, sabe? Se transformou numa das fotos mais icônicas que eu tenho. Acho que é por isso que ela é impactante quando você olha. Mas eu acho que ela é mais impactante para quem é da Rocinha. E entende como aquele território ali funciona. Então, eu faço essas fotos e tal. Tiro muitas fotos da infância, da galera. E era no Covid, né? Essa foto eu vi você falando que você vendeu um de um. Foi NFT? Não foi essa. Eu não vendi. Eu não vendi essa. Essa eu não vendo. Ah, tá. Essa não tem como, gente. A não ser que você faça um múltiplo. Pois é. Ela foi pra coleção de NFT. Eu acho que ela recebeu pra essa primeira exposição de NFT que teve aqui no Rio. Vai pra exposição e tal. E aí, ela recebe duas propostas, mas não viram... E aí, enfim... Mas ela circulou muito, essa sua na foto. Internet, nossa, demais, assim. Uma coisa que é fora do meu controle até. Tipo, hoje eu tenho um lugar que cuida dos meus direitos autorais e tal. Recentemente, tipo... sabe? Mas fotografia realmente tem essa coisa assim, né? A pessoa salvou o JPEG, cara, e você não sabe pra onde vai. Na era da internet... Porque, tipo, o Pinterest postou a foto. Sabe? Sim. Tipo, colocou lá. E aí tinha o nome de outra pessoa, sabe? Mas foi a própria plataforma que fez isso. Então, mas viralizou num nível, assim, e ainda é muito viralizada hoje, que só essa associação mesmo pra me ajudar. Porque eles têm um sistema lá que você coloca a foto e aí eles conseguem ver exatamente onde está em tudo. E aí, cara, mas antes eu tinha que fazer isso manualmente. Então, eu separava um dia na semana pra, tipo, entrar em todas as plataformas de... Tipo assim, de streaming, porque tinha em música lá, e capa de música, e denunciar uma por uma. Rede social, tem um formulário que você preenche cobrando seus direitos autorais.
eu tinha que fazer um por um. E era muito cansativo. Mas aí eu faço essas fotos, perco o cartão de memória. E eu sei que tinha aquela foto lá dentro. Uau. Caraca, eu cadê essa... Porque tinha um estúdio, né, que a gente tinha e tal, de música. E tinha a minha casa também. E aí eu sabia que essa foto existia. Quando eu olhei pra ela, assim, no visor da câmera, eu falei, cara, isso é mídia! Isso é irado! E aí eu pego procurando o cartão, não acho o cartão de jeito nenhum, gente. De jeito nenhuma maneira. Por fim, passou um bom tempo, eu vou lá e acho o cartão. E não é só aquela foto que é braba, tipo, são muitas fotos incríveis, muitas fotos incríveis. Acho que as fotos que eu mais gosto foram as fotos que eu fiz no começo da minha carreira, porque eu acho que também eu não tava na intenção de fazer uma foto braba, mas por isso que hoje em dia eu tenho uma coisa de não olhar meu trabalho como meu, olhar o meu trabalho como nosso, da Rocinha também. Porque ela não teria acontecido se a vivência não proporcionasse ela, sabe? Se aquelas pessoas não estivessem nesse lugar vivendo essa vida, Então, sabe? eu acho que o perfil do Fotogracria, ele é interessante porque é uma visão de uma pessoa de lá de dentro. Sim. Que proporciona para quem está de fora um universo que é completamente inacessível. E eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre em que momento você encontrou essa linguagem divertida, aquele tipo de edição que você faz, aquela narração por trás. Você encontrou uma maneira ali de comunicação que é muito interessante e fácil de se interessar, né? Então, eu queria que você contasse em que momento que você achou essa Tipo, receita. identidade, né? Essa identidade, isso. Cara, então, eu acho que eu sinto isso, que não foi eu que a encontrei, mas foi ela que se apresentou pra mim. Como que eu posso te dizer isso? Porque, por exemplo, por que eu uso a linguagem fácil? Hoje eu tenho acesso a muito... Eu sempre gostei muito de ler, assim. Mas hoje eu tenho acesso a uma leitura mais profunda, né? Até tentando entrar ali numa leitura mais acadêmica e tal. Mas eu tenho meus desafios, óbvio. Outro vocabulário e tal. Eu tenho acesso a outras coisas. Mas, quando eu tentava entender algo sobre o mundo, né? Eu sempre fui muito curiosa, assim. Muito querer pesquisar as coisas e tal. E aí, quando eu tentava entender sobre, por exemplo, a filosofia, cara, tinha barreiras que eu não ultrapassava por causa da linguagem. E eu queria muito achar, tipo, Aristóteles foda. Mas, cara, eu peguei um livro e eu fiquei, mano, não tem como. Não tem como. Tipo, os livros mais antigos, né, tem um português diferente. Então, eu sentia muito essa barreira, assim. E eu sempre pensei nisso, porque, tipo, eu furei uma bolha, um acesso de que hoje eu consigo ter uma informação diferente. E entrei em outra bolha. Mas eu sei que as pessoas de onde eu moro não têm isso. Tipo, eu sou uma exceção. O Rock Cria, ele é uma exceção. O Juan, que é outro influenciador da Rocinha, ele é uma exceção. Tipo, somos pessoas bem-sucedidas em carreira e tem grana e que tem informação dentro da Rocinha. Somos exceções, mas a gente não pode fazer da exceção a regra, sabe? Então, tipo, lá tem outras pessoas também que são muito incríveis, enfim, mas é isso, a gente entende que a gente é exceção. Então, quando chegava alguma informação, tipo algum curso também na Rocinha, alguma coisa que chegava para beneficiar a gente, essa coisa não nos alcançava. Porque a linguagem não conversava com a gente. Então, desde quando eu comecei na internet, eu optei por fazer uma linguagem que fosse entendida pelas pessoas da Rocinha, sabe? De alguma forma, isso viralizou pra fora, primeiro, sabe? Vinha muita gente de fora pra entender o meu trabalho, inclusive estrangeiros, sabe? Mas, tipo assim, a intenção não era essa.
Mas por a linguagem ser fácil pra quem é favelado, é fácil pra todo mundo. Alcança todo mundo. Entende? E aí a questão das cores também. Pô, se eu te disser que foi intencional, assim, tô mentindo muito. Eu não sabia nem o que era Photoshop, irmão. Tipo, eu comecei a editar com um editor que era um tal de Lumina. Por quê? Era de graça. E tipo assim, eu pesquisei lá no YouTube, editor rápido e fácil. E foi assim que eu fiz. Eu escolhi o que era menos pesado pro meu computador, que era emprestado também na época. O menos pesado, o mais rápido, o mais pá. E aí, tipo assim, cara, eu ia editando, eu não tinha uma receita. Tipo assim, vou deixar mais amarelado, vou deixar mais isso, vou deixar mais aquilo. Cara, eu ia mexendo na hora, assim, ó, foto por foto. Por isso que eu odiava editar foto e eu odeio ainda hoje. É que tem um ritmo, tem uma velocidade, uns cortes, Sim. tem uma linguagem ali. Então, aí no vídeo é muito essa questão. Como eu já queria, tipo... eu já via muito essa parada da visibilidade, assim, e tudo mais. Eu fiz um curso com uma menina de marketing, que era antes de eu começar a fazer vídeos na internet, fazer conteúdo. Porque antes eu postava as fotos sem mostrar meu rosto, sem ter eu, né? Porque eu também sentia muito essa questão de ser uma mulher, e aí as pessoas tiravam a minha autoria, porque eu era mulher ou porque eu era mulher de alguém. É a mulher do fulano. E aí eu perdi a minha autoria nos meus trabalhos. Então, quando eu criei a minha página, eu não coloquei o meu rosto. Tanto que tem gente que o meu conteúdo chega, mas ela não sabe quem eu sou, porque eu não tenho muita foto minha no meu Instagram. Tem gente que acha que eu sou um cara. E fala assim, pô, irmão, trabalho irado, que não sei o quê. E eu, tipo assim... Qual é, cria? Sou xoxota, meu amor. Tá louca? Mas, enfim... mas eu acho maneiro também, porque aí desconstrói, sabe? Que aí, vamos supor, o cara tá achando que eu sou um homem. Pra me achar muito foda, eu tenho que ser um cara, né? E aí ele vai lá, daqui a pouco eu posto um vídeo e descobre que eu sou uma mina. Ou acho que eu tô fazendo participação, sei lá. E aí, de alguma forma... essa pessoa já tá interessada numa coisa que, por exemplo, de repente, se chegasse eu antes do meu trabalho, ela não ia se interessar. Porque tem muito isso, né? Homem gosta de homem. Homem lê homem, escuta homem, admira Neymar, homem. né? Exato, entendeu? Então, tipo assim... E aí, quando chega o trabalho, primeiro ele descobre que é uma mina por trás, aí ele... acho que já rola uma desconstrução, né? A gente tem que aprender a hackear, sabe? As estruturas. E aí, eu fiz um curso com a menina chamada Larissa Del Santo. E aí, ela falava... ela é da Baixada. Então, ela falava nossa linguagem, sabe? Isso mudou muito. Porque aí, quando eu entendi o que era marketing... o que era, tipo, posicionamento... com a linguagem que ela apresentou pra gente... simples, objetiva e eficaz. Esquece. No meu primeiro vídeo, já pá, bombou. No segundo, pá, bombou. Tipo, acho que o meu primeiro ou segundo vídeo já bateu, tipo, 20 mil visualizações. Uau. Que eu fiz na minha excelente. página, sabe? Então, irmão, daí foi só pra cima. E aí eu fui com as palavras que ela me deu, as palavras-chave que ela me deu. Ela faz muito isso, essa menina. Ela te dá... ela não te ensina, tipo assim... um passo a passo do método dela. Ela ensina você a criar seu próprio método. Ela ensina você a fazer suas próprias pesquisas e criar o que funciona pra você, pro seu nicho, pra sua... enfim, o que você cria. Então, com essas palavras que ela me deu, eu fui pesquisando mais sobre marketing, mais sobre psicologia humana e tentando entender isso dentro do meu contexto de favela. Então... E o que as marcas têm buscado quando elas te procuram para fazer campanhas? O que eles buscam? Que tipo de objetivo que eles têm? Assim? Eles querem a linguagem, as cores, os estereótipos, ou eles deixam aberto para você trabalhar? Cara, no final de tudo, uma marca, quando me procura o meu pertencimento, que eles não podem comprar. Então, eles precisam de alguém para traduzir esse pertencimento. E... as marcas também procuram, óbvio, muitas procuram o estereótipo. Mas aí acho que, como eu sou uma pessoa informada, aí acho que chega um roteiro e aí eles acham que
a receita é essa, né? Chega o roteiro e um valor, e aí eu entro com um debate, com uma negociação e humanizo essa conversa, sabe? Tipo assim, olha, por exemplo, que chegar... teve uma marca, por exemplo, uma marca de chinelo querendo uma campanha de publicidade, queria dar chinelos. Não vai dar. E aí eu posso sair xingando? Dá vontade. Dá vontade. Mas o que eu faço? Eu nunca fecho uma porta. E eu tenho... Acho que o maior exercício com uma pessoa favelada, assim, a gente pode fazer numa estrutura que não quer a gente dentro, é ter o sangue de barata. Esse é o meu maior segredo, assim. E aí eu entro com uma negociação. Opa, e aí? Tudo bom? Irado. Vamos nessa. Mas olha só. Aqui tá o orçamento. Porque a gente tem custo de transporte, tem custo de... E acho que principalmente as marcas que procuram para publicidade, que querem, por exemplo, o meu rosto, aí entram em outras coisas também, né? Porque o meu rosto não é um posicionamento para aquela marca. Com certeza. É a minha identidade. Eu tô passando... Eu não tô vendendo, tipo... os meus seguidores, eu tô vendendo a segurança pro meu público. Com certeza. Então, por exemplo, por que eu não divulgo casa de aposta? Eu vou passar essa segurança pro meu público? Esse aqui é Gente, eu queria muito, juro. Porque eu juro que os valores chegam pra mim, tipo assim... Já chegou, Beth, pra você? Todo dia. É mesmo? Os valores é tipo assim, gente, é muito tentador. Eu juro, tipo, 300 mil reais. Uma pessoa pobre. Cara, tipo, só pra você fazer vídeo. É muito cômodo, né? Mas quem é pobre, né? Vendo pouco no ilude com muito. Entendeu? Então, cara, eu sempre acho isso, tipo... eu tenho muito cuidado com essas propostas incríveis, sabe? Com essas propostas imperdíveis. E, óbvio que, pensando nisso, se eu não fosse uma pessoa com consciência racial, com consciência social, consciência de classe, obviamente, a grana, ela fala tudo, assim, né? É muito tentadora. Mas tem os outros porquês, né? Meus outros motivos. Mas eles estão procurando isso, cara. Alguém para traduzir a linguagem da favela, traduzir a identidade, o pertencimento da favela, que fale uma linguagem fácil, que seja objetivo, que seja profissional também, que eu vou entregar ali, é um Media Kit, toma. Na verdade, eu nem espero me mandar, não. Quando a pessoa vem falar comigo, de uma oportunidade, eu já mando, Media Kit, portfólio, não sei o que lá, e pererê. A gente quer fazer... A pessoa comenta assim por alto comigo. Eu quero fazer 2 vídeos de Reels, a não sei quantas fotos. Meu irmão, o orçamento já tá pronto. Tá aqui, ó. Mas tá caro. Que pena, sabe? Já se posiciona, né? Já mostra tipo, profissionalismo e coloca um limite, penso, né? Mas, tipo, eu sempre tento abrir, tipo, e negociar e falar, olha, essas coisas a gente não pode abrir mão. Tipo, a gente precisa pagar as pessoas direito, sabe? E ainda tem coisas que ninguém pensa. Por exemplo, que você vai fazer uma publicidade, fazer um vídeo, né, pra postar no Instagram, tem o direito de impulsionamento, tem o seu direito de imagem, que vai ser usado ali pela marca... Tem muitas coisas, até quando é para veicular fotos também. Tipo, se você vai deixar aquela foto no banco de imagens da marca tal. Ou, enfim, tem muitas... Por quanto tempo, Por quanto né? tempo, Qual exatamente. abrangência. Em tudo isso aí, eu, infelizmente, fui descobrindo, apanhando muito, né? Mas, enfim, eu acho que tudo eu consegui fazer um aprendizado disso. E aí, tipo... Em toda a oportunidade que eu tenho, o mercado é assim, cara. O mercado, ele é estruturado para... Como é que eu posso passear? Para explorar. Sim. Essa é a palavra certa. Ele é feito na exploração. E se eu tentar bater de frente, é só isso, só me corta. Sabe? Então, eu acho que negociando, e principalmente... Eu tiro a conversa da verticalidade, desse olhar de cima que as marcas vêm... E, enfim... E aí, eu trago para uma horizontalidade. Tipo assim...
Opa, vem cá, amigo, tudo bem? Boa tarde, vamos conversar melhor sobre isso? Então... Muito inteligente E isso. tal. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Tem propostas absurdas, sabe? Absurdas, tipo, querer pagar pessoas com chinelo. Isso me pegou muito. Eu acho que eu sei qual é essa marca, não sei por quê. Ah, eu acho que você não sabe. Não? Tem muitas marcas de chinelo. Não sei. Mas realmente não dá pra saber. Mas eu acho que é isso, tipo, querendo dar roupas e coisas, né? Que assim, ainda mais, cara, eu venho da pobreza. Tipo, um chinelo não vai encher meus olhos, uma roupa não vai encher meu olho, uma bolsa. E principalmente, eu tenho uma condição hoje ótima. Mas as pessoas que trabalham comigo, eu sei que elas não têm. Então, elas precisam comer. Elas precisam melhorar a vida delas. Elas precisam de uma oportunidade de ter esse extra que vai dar uma segurança para elas poderem ser ousadas ou ser artistas, enfim. Eu sei que, tipo, o dinheiro que eu comprei o meu iPhone, que eu comecei a tirar foto, foi um trabalho de modelo que me deu, né, durante a pandemia. Então, assim, sabe, foi uma oportunidade que me deu a chance de ser ousada para investir e virar influenciadora. E tirar fotos, enfim. Então, eu quero ser esse agente também, de integrar uma liberdade temporária para uma pessoa exercer a liberdade dela, sabe? Eu quero muito isso. Mas... E é isso, irmão. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar no mercado da publicidade, no mercado da fotografia, lá fora... Porque eu tinha o entendimento do que era o mercado, né, dentro da Rocinha e tudo mais. Com quem vinha para trabalhar comigo lá dentro. Quando eu fui trabalhar para fora, e aí, tipo, uma diária minha, era o que eu fazia em 2 meses. Eu falei, cara, então, eu preciso me recolher aqui na minha insignificância e aprender melhor como é que eu tô jogando. Sabe? Tipo... Porque fazer fotos bonitas, fazer fotos que vão carregar significado, todo mundo pode fazer, mas a gente consegue fazer de graça. Isso. Fotos bonitas a gente faz sem nada. Só precisa de uma câmera, dá pra fazer foto até com fósforo, né? Né? Mas... trabalho é remunerado. E precisa ser bem remunerado. Ainda mais que o que você encontra na favela, o que você encontra, por algum caso, se for fazer algo dentro de uma aldeia, ou com o pessoal de uma aldeia, o que você encontra dentro de um quilombo, você não compra. Não compra. E isso custa muito pra gente, sabe? Ter esse pertencimento, né? Custa muito pra gente. Custa a vida e a saúde mental dos nossos parentes, sabe? Custa a nossa rotina, custa a nossa memória. Então, cara, a gente precisa ser bem recompensado por estar dividindo isso. Sem dúvida. Sabe? Você quer falar um pouco sobre a sua experiência com o NFT? Então, o NFT, eu não entendia nada do que estava acontecendo quando eu fui convidada para participar do NFT Rio. Eu tive uma proposta, enfim, de participar de uma exposição, de aprender o que era e tudo mais. Eu aprendi... Não, eu participei da exposição, de fato, mas eu não aprendi o que era. E aí, enfim... E aí, só que aconteceu, eu achava foda, eu achava irado, eu queria estar incluída e tudo mais. E aí, até que eu... Em conversas com o Jean, eu fui entendendo um pouco de como era o mercado, o que era uma stablecoin, o que era essas coisas, mas eu não conseguia me aprofundar, apesar de eu falar inglês, eu aprendi inglês também sozinha, então tinha muitas barreiras, né? No que eu tentava aprender, assim, conteúdo na internet, mas... eu fui chamada para uma residência artística, que eu acho que tudo ali fez sentido, sabe? Eu pesquisava muito arte digital, conseguia me incluir, fiz alguns tokens, mas não estava ainda totalmente inteirada de como funcionava. E aí eu fui convidada para participar da Rio Art Residency, que é feita pela Selk, que a Thaís é uma pessoa maravilhosa, ela
colecionadora e curadora de arte digital e tal, uma pessoa incrível. E ela participou eu, a Beguar e o Beiço, que é um artista de Minas Gerais. E aí, assim, nessa residência foi onde eu entendi o beabá que era o NFT mesmo, sabe? Então, quando o Beiço foi ele que sentou comigo, eu falei, mano, não tô entendendo nada. Tipo assim, eu faço, mas se eu te falar que eu entendo, eu não entendo. Eu faço, mas eu não entendo. E aí ele me explicou como é que era e tal. Eu falei, mano, genial. Isso é genial. Que incrível que eu tô, tipo, na era da arte digital também. Eu também consigo olhar tudo com um lado crítico, né? Óbvio que eu sinto que a gente precisa urgentemente, nas novas tecnologias, pensar sobre o meio ambiente, sabe? Eu acho que é muito importante essa parte também. A gente precisa achar outras maneiras de ter aonde colocar, né, os custos dessas novas tecnologias, tipo o custo de refrigeração, né, que custa o meio ambiente, a energia, exatamente, aumenta o valor das placas de vídeo, de memória e tudo mais. Eu acho sim que a gente precisa pensar nessas novas soluções, mas eu não acho que a gente deveria descartar o mercado da arte digital, sabe? Eu acho que a conversa não vem por aí. Porque senão a gente tem que descartar toda a internet. Tudo precisa de centro de dados. Tudo. O Google Drive, a pesquisa no Google, o Instagram, enfim. Mas eu acho que falta muita lei também, porque a tecnologia tá tudo, assim, evoluindo muito rápido. E as leis estão, tipo, caminhando, falando com todo mundo, sabe? Tipo, tentando dialogar. Mano, as leis precisam correr também, as regulamentações precisam correr, enfim. Mas, quando ele me explicou, eu falei, cara, isso é genial, isso é incrível. A proposta de descentralizar o mercado da arte, eu acho incrível, porque eu não sou uma pessoa que tá ativamente no circuito da arte, sabe? Eu tô no museu tal, tô no museu aqui, um instituto ali, etc. Mas, cara, eu não tô dentrão, não. Sabe? Tipo, eu sei que tem umas pessoas que acham que rola isso. Tem essa impressão de que eu tô muito dentro do circuito da arte. Eu não tô, na verdade. Quem entende de arte sabe que eu tô fora mesmo. Mas acho que meu trabalho não... Essa não é a minha prioridade, assim. Se acontecer, é maravilhoso e tal. Eu acho incrível. Mas meu trabalho é focado no arquivo em si. E aí, enfim... Achei genial. E aí, eu vendi 2 obras, né? Durante essa residência. Assim... E aí, cara, foi onde eu ganhei mais dinheiro na minha vida. O NFT deu muito dinheiro. Deu muito dinheiro. E eu vendi na época que já tinha passado a moda. Uhum. Entende? Tipo, no ano passado. Em Ethereum. Em Ethereum. E aí, foi lindo, né? Cara, foi maravilhoso, assim. Então, porque eu acho que teve, assim, tipo, uma demonização do NFT... Sim. Por uma não aceitação do NFT dentro do mercado de arte contemporânea. Mas Também. Eu falei pra galera, pode ser que nem, de repente, mercado de arte popular. Tem todo o mercado de arte popular que não passa pela arte contemporânea, que o NFT também. Tem os colecionadores gringos, tem todas aquelas comunidades no Discord, no Twitter. Então, tipo... Tem um mercado, de repente o pessoal da arte contemporânea não tá vendo, mas isso não faz com que ele deixe de existir, né? Porque eu sinto que o mercado do NFT... Ele é mais sobre a comunidade do que sobre o artista e sobre o curador e a galeria e tal. E aí, é óbvio que tudo que é novo também assusta, né? Sim. E, pô, o mercado da arte, ele precisa da escassez, né? O circuito oficial da arte contemporânea precisa de escassez e tal. E aí, o mercado que vem da comunidade... que é totalmente diferente, é claro que vão fechar as portas para isso, né? Mas, cara, eu acho muito incrível a parada do NFT. E tem outro ponto também, né? Que aí eu acho que pode bater realmente de frente com o mercado de arte contemporânea, que é você elimina o galerista.
Você tá vendendo direto. Exatamente. Então, como assim, né? De repente, tirar uma pessoa de tanto poder, seja o galerista, seja o curador, que vai dar a notoriedade para aquele trabalho, e de repente é o artista direto, Exato. sabe? Então, por exemplo, o Mente Jovem, ele é um artista Gênio. brasileiro de NFT super jovem, que de repente ele ganhou uma grana em venda que, de repente, artistas renomados que hoje estão em museus e grandes coleções não ganharam. Não ganharam mesmo. Sabe? Mente Porque Jovem, não queremos ganha. você aqui. Mente Jovem já isso. foi entrevistado, inclusive, pelo Marcelo, né? Sim, Então, sim. mas você vê esses casos e você vê essas cifras, são impressionantes. Sim, Isso é impressionante. exato. E principalmente por ele não precisou ser validado pelo Exatamente, mercado. Isso eu exatamente. acho incrível, sabe? Eu acho que a descentralização vem daí, né? Não ter esse negociante. E esse negociante ou esse curador, ele é um validador. Essa instituição, eles são validadoras, né? Então, quando vem alguém que dribla tudo isso que poderia ter sido esquecido, e aí, cara, fala o nome desse moleque, sabe? Lá fora. Uhum. O mais foda. Então, tipo, eu acho que essa escassez, essa exclusividade faz a gente perder muitas pessoas incríveis também. E eu tenho certeza que se não fosse a internet, o meu trabalho ele seria esquecido. Porque tem muito fotógrafo, por exemplo, da Rocinha, muito artista que, tipo assim, que tá nas sombras até hoje, sabe? Ninguém sabe quem é o Casquinha, que, tipo, foi fotógrafo que fotografou a Rocinha nos anos 70, Pioneiro, sabe? sim. Ninguém sabe. Então, teve muitos artistas também, tipo, do grafite e tal, que morreram esquecidos. E aí vai precisar, sabe? Aí, agora se vir um curador ou uma instituição, e aí pega os arquivos dele, depois que o cara morre, e começa a validar ele, nossa, incrível, sabe? E aí você conseguir passar por esse agente de validação e ganhar dinheiro, né, gente? Que é muito gostoso, é bom Faz demais. Eu sou amiga do dinheiro, o dinheiro é meu amigo. E vem cá, e ainda falando sobre mercado de arte contemporânea, você tem algumas inserções num circuito mais institucional, né? Queria que você contasse onde é que você já expôs. Então, foi uma das artistas na exposição do funk, no Museu de Arte do Rio. Também participei de maneira muito espontânea numa exposição no Museu do Amanhã, que era junto com o Instituto Condzilla, que foram umas obras que foram criadas para o Google Arts and Culture. Então, eu tô lá no acervo também. Fui uma das participantes da residência Laboratório de Imagens do Instituto Moreira Salles, na verdade, do Observatório da Favela, né, com o Instituto Moreira Salles. Então, a gente criou um e-book que está no acervo também do Instituto. Eu e mais 5 artistas, assim, incríveis. Deixa eu lembrar. Essa exposição do funk foi pro Wazeme Folhas. Não sei falar, gente, desculpa. Mas é lá em Lille. E depois foi pro Museu da Língua Portuguesa para ser censurada. Pra ser censurado. Né? Por um tosco. Assim, em São Paulo tinha que São Paulo. censurar, Mas isso né? é currículo, né? Isso põe no currículo. Exato. E aí... e tem umas exposições que... a Real Art Residency, a gente fez uma aqui no Jardim Botânico, na Casa Caminho A, uma exposição magnífica, assim, lá. E aí, a exposição foi levada também para Nova York, para Offline Gallery. Isso é incrível, eu amo o nome dessa galeria. Muito bom, muito bom. Uma galeria de arte digital offline. Gênio, assim, da Super Hair. Faço parte da Super Hair, né, também, que é uma plataforma que só artistas convidados podem participar. Já me sinto chique. Total. Entendeu? Outras validações. Mas, enfim. E também teve um projeto... que eu sou uma pessoa meio chata para participar de coisas, assim... de trabalhos, né? Porque eu gosto muito que exista uma conversa com o território. Eu gosto muito de exigir isso. Eu me sinto hoje, com a segurança financeira que eu tenho... no direito de exigir, né? Essa conexão.
No começo não dá. No começo a gente faz o que dá, né? Mas é muito importante construir patrimônio e confiança e inteligência pra gente poder começar a dizer esses nãos. E aí apareceu um carinha, um francês lá, querendo fazer uma reunião comigo de qualquer jeito. Cara, tem que ser ela. E aí o pessoal que trabalha comigo falou, poxa, esse daqui tá sendo muito insistente. Porque tem alguns tipos de convite que chega pra mim, por exemplo, pra fotografar um aniversário. Gente, eu não fotografo aniversário. Exatamente. Um casamento. Gente, eu não tenho técnica pra fazer um casamento. Mas tem que ser você, porque você... Não, as pessoas não entendem o que é, tipo assim, ser relevante cultural em um nicho, ser conhecida na internet e ser a pessoa que vai guardar a memória do seu casamento. Coisas totalmente diferentes, eu entendo isso. Eu não pego pra fazer. Eu recebo convite e tal, mas... Tipo, não, você tipo a fotógrafa... Como é que eu vou falar? Tipo, vou fazer um conceitual, assim. Cara, eu não pego isso, não é o que eu faço. Agora, se for um casamento lá na Rocinha, de repente... Você faz. Entendeu? Bom, mas enfim. E aí a gente... tenta filtrar tudo que chega, porque chega muita coisa. Principalmente quando toda hora tá viralizando um vídeo, né? Então, acho que quando rola uma grande viralização assim, é bizarro. Tipo, eu fiz esse trabalho pra Nike agora, é uma coisa bizarra, assim, do que chega. De trabalho, de outras pessoas querendo fazer outras coisas e tal. E aí eu preciso ter um filtro, né? Porque eu não consigo fazer tudo. Sim. Eu tento fazer com que, tipo assim, a gente tem uma lista de indicações de quais nichos, qual pessoa faz tal coisa e tal, que já manda esse documento também pra, tipo assim, vai fazer com o favelado. Então, aí esse cara chegou e ele tava sendo muito insistente. Ele falou francês. que é o francês, que é o Chabane. Nossa relíquia. E aí ele chegou e insistindo e tal, aí meio que pegou e falou assim, olha, esse cara tá sendo muito insistente, toda vez ele manda apresentações e textos, tal. Beleza, eu falei, marca uma reunião com esse cara. Porque eu era ele, sabe? Tipo, gente, como eu cheguei muito nas marcas antes, né? E queria fazer as coisas e tal. E aí a gente sentou pra conversar. E aí ele falou que ele tinha um projeto... que trabalhava com as crianças da periferia. Eu já pensei, eu já fico com o pé atrás quando vem a galera, assim, principalmente estrangeira. Acho que o primeiro ponto que me fez ficar muito... A gente ter uma conexão assim, é que ele falou que a família dele era da Argélia, que veio também de uma diáspora e tudo mais, pra França. Então, pronto, já nos conectamos. E aí ele falou que tinha um projeto que era para ensinar as crianças do território, ensinar as pessoas do território a produzirem memórias. Legal. Então, tipo, eu recebo muitos gringos querendo ir na Rocinha, me usar a minha influência para fotografar outras pessoas. Muita gente que tá na Rocinha fotografando hoje, gringa, faz isso. Escolhe um local, só que a gente é carente, a gente é meio bobo. A gente arreganha nossas pernas, sabe? E aí, tipo assim... E eu achava que ele tinha um projeto foda, mas que ele queria só usar a minha influência, usar a imagem das crianças e pronto. E aí, quando ele chega falando que elas vão produzir o que elas quiserem, elas vão aprender a mexer no analógico, elas vão aprender... E ele fala que ele vai bancar isso, eu vou comprar os filmes, eu vou botar a câmera, eu vou fazer isso, perere, pão duro. E aí eu fiquei assim, tá... Mas isso ainda é brabo pra alguém pegar e falar, eu fiz uma caridade lá na Rocinha, lá na favela e tal. Eu falei, e o que essas crianças... Além do conhecimento, lógico que é muita coisa, né, gente? Mas a gente precisa... Eu acho que a gente precisa ter uma coisa que a gente se sinta que tá recebendo um presente, sabe? E aí ele chega e ele fala... E aí a minha intenção... É tentar dar algo de volta. Aí ele pergunta pra mim, o que você acha que a gente poderia fazer pra, tipo, pra recompensar por essa troca? Recompensar a favela. Eu já achei muito incrível. E aí, é porque eu não conhecia ele, né? E depois eu fui conhecendo ele, assim, ele, tipo, é um dos meus melhores amigos, assim. E aí, a gente foi conversando e tal, tentando... E eu falei, cara, sempre foi o meu grande sonho fazer uma exposição na Rocinha. Mas eu não tenho grana pra fazer. E aí, eu queria pensar numa exposição, e eu tinha já o projeto, sempre tô preparada para vir uma grande oportunidade.
eu tinha tudo já esquematizado, sabe? Tipo, onde que ia ser, quais lugares. E aí eu chego e falo, eu quero ir fazer essa exposição aqui, porque não é a rota turística, mas é onde os crias moram, é onde eles saem e só voltam para ir trabalhar e para ir para escola. É um lugar que os projetos sociais não chegam. Lá na Rocinha tem lugares de extrema vulnerabilidade, onde as pessoas não têm banheiro dentro de casa. Lá é um lugar de muitos contrastes. Mas é uma favela na Zona Sul. Então, tipo assim, é muito complexo, né, a vida na Rocinha. E aí ele chega e ele fala... Tá bom, a gente vai fazer exposições na Rocinha. E aí a gente faz 5 exposições na Rocinha. Uau. Sabe? Faz de lambe, na maneira que é acessível. Mas que faz. Porque eu falei pra ele, a gente só vai fazer se for foto grande. Porque se for pra botar quadrinho, irmão, pra mim não é exposição. Entendeu? Porque vai ser aberto, cara. A Rocinha tem muita informação, muita coisa. Então tem que ser coisas grandes. E ele falou, tá bom, vamos fazer. Fizemos 5. Apenas. Muito bom. E aí a gente fez essas exposições, e aí ele vai pra França, na comunidade lá que ele mora. Eu não vou saber falar o nome, gente. É Lanoui. Não sei se é assim que pronuncia. Mas é uma periferia lá da França também. E aí ele volta pra lá, e ele fala, cara... Porque ele faz isso em vários países. E aí ele fala, cara, a gente podia fazer uma juntando a tropa da França, daqui da minha periferia, com a tropa da Rocinha. E aí a gente faz. Aí faz 3. Isso é bem legal. Aí depois ele volta pro Brasil, a gente faz mais algumas na Rocinha. E aí ele vai lá na Maré com o Arthur Viana, vai lá na Maré, faz a mesma coisa, faz as crianças produzir as memórias e tal. A gente ensinou eles a fazerem as fotos, a fazer a curadoria das fotos, qual foto que ia para a exposição, qual foto que não ia, qual é o título da foto, descrição. Eles sabem fazer tudo. Uau. Tudo. E aí ele vai na Maré e vai pra... Aí faz essa exposição lá na Maré também e tal. Depois... ele vai pra Colômbia. Aí agora já juntou Lanoui, Favela 8... Não, Comuna 8, Maré e Rocinha. Já tem 4 territórios periféricos produzindo memória. E aí ele já tinha esse projeto antes, né? E aí, cara, incrível. Então a gente fez várias exposições internacionais dessa forma, né? E por outro lado, chega... de exposições, assim, pra mim, chega muitos convites pra participar. Eu não sou a artista que, por exemplo, tinha um portfólio super trabalhado e tal, mas eu fui no YouTube e falei, como fazer um portfólio de artista. Eu dava meu jeito, quando chegava assim, aí eu recebi muitos convites, mas eu via muita coisa que não estava alinhado com o meu propósito, sabe? Que é o meu propósito, que é falar de memória, falar de autoestima. Tinha muita exposição me convidando para participar, para mostrar essa coisa, por exemplo, do lado triste da favela, esse lado... Isso aí. Cara, eu não vou falar disso. Pesquisa na internet, olha no jornal. E tem outros fotógrafos falando disso. Tem bastante disso, entende? né? Tipo, muita gente. Eu não vou fazer esse papel. Porque a minha mãe e o meu pai, eles sempre estavam tentando ser resilientes e tentando mostrar... esse lado bom, apesar da fome, apesar da pobreza, apesar da dificuldade, tipo, cara, a gente celebrava. Eu não entendo hoje como era possível, sério. Porque, tipo, eu tenho uma vida muito confortável, mas não tá tudo ganho, eu não tô rica também, sabe? E, tipo assim, não é fácil, mano. Por exemplo, queria lançar uma motinha agora na Rocinha. Eu posso, mas eu tenho que pensar lá na frente. Tá ligado? Eu podia... eu quero comprar lace, eu quero comprar cabelo, eu quero comprar roupa, eu quero comprar tênis. Quero comprar milhares de coisas. Mas, cara, eu preciso ter inteligência emocional pra investir. Sabe? Eu não quero, tipo, dar uma de maluca. E aí... Tipo, só que é isso. Eu sei que é caro viver. No Rio de Janeiro é muito caro viver. Entendeu? Mas assim... Eu fico passada que os meus pais, meus vizinhos, conseguiam fazer churrasco. Gente, sabe? Tipo, conseguia curtir.
passear, sabe? Tipo, você sai na rua, você gasta uma grana absurda, Gasta uma assim. grana surreal. Mas, enfim, né? Eu sinto isso. E aí, eu tô o tempo inteiro tentando ter esse bem viver, o acesso ao bem viver com inteligência emocional. Mas... E aí, eu vou ficar reforçando, tipo, essa parada negativa. Cara, você... Entende? Tipo... Não, eu tô tentando ver o que os meus pais me ensinaram. O tempo todo. E é só isso, sabe? E... é romantização, não sei o quê. Cara, eu acho que todo mundo tem o direito de interpretar da forma que entende. Mas eu acho que existe a diferença entre romantização e o autorretrato. Sem dúvida. Solene, você costuma frequentar o circuito da arte, as exposições do Rio de Janeiro? Você faz parte desse... Vai numa exposição aqui, ali, uma galeria? Ou isso não te interessa muito? Não vou mentir pra você, não. Isso não era muito do meu interesse, porque eu não me sentia pertencente. Hoje em dia, eu também não sinto que eu sou pertencente, mas eu faço questão, eu sinto que é uma questão política, o meu corpo está em espaços de exposição. Eu acessei o Museu da Manhã a primeira vez como artista. Eu acessei o Museu de Arte do Rio a primeira vez como artista. A minha família nunca acessou o museu, sabe? Tipo, porque acho que tem muitas camadas na arquitetura que não nos convida, e quando a gente entra, acho que nossos corpos são tratados de forma diferente, né? Eu sei porque teve situações que eu levei crianças que estavam sendo retratadas nas minhas fotos, e eu faço questão de levar eles para ver, todos, de convidar, levá-los e tal, de proporcionar essa ida, sabe? E aí essas pessoas chegam lá e, tipo, criança tendo mochila revistada, sabe? A gente ganha um segurança particular dentro do museu. Gente, tipo, sabe? Pessoa de pochete, você vai roubar um quadro de 1 metro. Mas rola isso, as pessoas acham que a gente tá lá porque a gente vai de chinelo, a gente vai na nossa identidade, no nosso pertencimento. E a gente vai lá pra tirar algo. Porque, no fundo, eles sabem que quem tirou foram eles, e aí eles acham que a gente vai tomar de volta. Não sei. Tem uma exposição da Melissa Oliveira que tá rolando na Casa Brasil. Incrível. Bem interessante. Eu sou muito fã da Melissa. Você ia gostar bastante. Eu sou muito fã da Melissa. Tem a sua vibe. Então, as exposições que tem uns crias, eu faço questão de ir, sabe? Tipo, eu fui agora na do Retratistas do Morro, que tá lá no mar. Sensacional. Cara, eu amo esse projeto. Sensacional. Eu amo. E aí eu faço questão. Aí já eu me sinto convidada. Mas as outras, eu sinto, tipo assim, eu vou invadir aqui, mano. E é engraçado isso, que eu tô lá, aí eu, tipo, tô olhando as obras, assim, e tal. E a gente até pensou em fazer um roteiro, tipo, de todos os museus que existem aqui na cidade do Rio de Janeiro, pra gente começar a gabaritar eles, assim, tipo, Posso te passar essa lista. Por favor. Então, a gente tava nessa ideia, assim. Eu vou muito no Museu do Parque da Cidade, que é o que é perto lá da Rocinha. Eu vou sempre lá. Abriu sábado. Exato. Seria lá. E aí, lá, tipo, eu tenho uma exposição fixa, né, lá, que tem a parada da bandeira, tem as maquetes e tal. Cristo Redentor. Exato. E aí, eu sempre, por mais que não tenha nenhuma exposição acontecendo lá e tenha essa fixa, eu vou lá. Porque eu sinto, tipo assim, o meu corpo tá frequentando o museu. E isso é importante. Porque o meu corpo passou a frequentar esse museu depois que eu virei artista. Não existia porque como a gente acha que a gente não produz arte, né? Como isso foi criado na nossa mente, que a arte que é produzida na favela, o funk, o samba, tudo vem de uma marginalização. Então, a gente não se sente conectado com essas instituições, entende? Então, acho que quando eu passei a entender isso, e entender como era importante eu estar lá, então eu comecei a fazer disso uma coisa política. Mas é um trabalho mental. É um trabalho. E, tipo, eu faço questão também de ir nos dias que são pagos, sabe?
Porque eu sei que o público que vai estar no dia que é pago não é a galera da favela, sabe? Que vai estar acessando. Então, quando eu tô nesses espaços, eu penso muito isso. Eu, tipo, cara, ainda tá faltando muita gente aqui, Sim, sabe? sim. E, tipo, o que faz esse museu não ser visitado? Mas a gente vê aí, ó, a Funk é recorde de público. O funk fala Maxwell excelente. Alexandre é recorde de público, sabe? Então, eu penso muito sobre isso, assim, mas eu faço... Às vezes, eu nem quero. Tô com preguiça, tenho outras coisas pra fazer, tenho o meu trabalho e tal, mas, tipo assim, eu vou ir. Eu vou ir. E eu vou levar a galera da Rocinha quando eu puder, sabe? E a gente, inclusive, eu fiz uma exposição agora no Futuros, Arte e Tecnologia. É uma exposição coletiva com vários artistas de periféricos, de outras vivências, Aqui enfim. no Flamengo. Uma incrível essa exposição, se chama Papo Reto. Desenvolvimento de uma imersão e de uma residência artística e tal. E aí, era um museu que, por exemplo, tava vazio. Vivia Sim, vazio, sim. sabe? E aí chega a exposição, tipo, da favela. E aí, cara, vem uma Kombi do Santa Amaro, cheio de pessoas. O bonde. Cara, isso é incrível, sabe? E, tipo, ver as pessoas se emocionando vendo as obras. Porque eu sinto isso também. Porque, por exemplo, eu nunca tinha entrado antes no museu. Mas aí você vai ver lá, vai ver, tipo assim, a galera racializada sofrendo. Você só vai se ver nesse lugar, sabe? Ver o escravizado sendo torturado. Entende? Tipo, esse tipo de arte não sofre uma censura. Tipo, Não. entende? Tipo, povos indígenas, povos africanos sendo torturados. Das mais diversas maneiras de crueldade possíveis. Todo mundo fala arte. E aí a gente vai lá e vai falar que na nossa porta tem pino de cocaína. Na nossa porta também tem Primavera, Bongaville. Tá tudo misturado, sabe? A gente vai falar do nosso funk, a gente vai falar da gravidez precoce, a gente vai falar da festa, do churrasco, da dança, da ancestralidade. Só que a gente vai falar tudo no mesmo lugar, porque a vida na favela, ela é muito... Ela é complexa, sabe? Até pra nós que vivemos. E a gente vai falar, tipo, apaga, censura, tira eles de lá. Aí é fácil, né? Só uma narrativa que importa, né? Mas graças ao universo, o direito à memória, né? Ele é um direito humano, assegurado por muitas leis. Então, vamos ter que aceitar a gente. E eu ainda tô esperando até hoje o Museu da Língua Portuguesa se posicionar. Porque até agora não falaram nada. Sabe? E provavelmente não vão falar, né? Senão já teriam falado. E foi um desrespeito muito grande com a curadoria, que faz um trabalho de pesquisa muito profundo, né? Com a Renata Prado, sabe? Tipo, com todo mundo, assim, com os artistas. É bizarro. E eu vou te falar, em relação com os museus, elas não são esse morango todo, não. Sabe? Acho que com artista periférico é bem diferente. Por isso que é aquele exercício. Sangue de barata, aprender a negociar, entender de psicologia humana. Ajuda muito, muito mesmo. E tem sido assim. Eu espero que continue, que existam mais exposições do funk, sabe? Porque é incrível isso. Quando os estrangeiros vão na favela tirar foto, a primeira coisa que eles fazem é uma exposição. Eles são convidados para retratar a nossa realidade. Eles saem nas revistas. E aí sai foto de arma, sai foto disso, sai foto do baile funk, sai foto da marquinha, do short enfiado. É irado quando é a mão deles. A nossa apaga, sabe? É surreal. Bem, então eu queria agradecer a sua presença aqui, estreando nosso videocast. Muito obrigado. E convidar, né, a nossa audiência a seguir você também no Instagram, acompanhar seu trabalho, suas exposições. Obrigada, Marcelo, Obrigado. também. Podcast da Pandora Pix também tem o perfil da Pandora no Instagram com muita
muita foto bacana, muita produção bacana. E a gente se encontra em mais um episódio. No próximo episódio. No próximo Teremos episódio. surpresas, convidados importantes. Convidados importantes e a gente Que espera chique. vocês. Obrigada, tá? Me sinto chique. Eu quero aproveitar para falar uma coisa antes de parar de gravar. Eu acho que é importante pensar quem são os corpos que estão pensando memória hoje e quem são os corpos que estão podendo mostrar, exibir as suas memórias, né? Sem censura. Eu acho muito pertinente falar disso hoje em dia. E eu acho que as curadorias, elas precisam entender, ficar mais familiarizadas com essa palavra, com pertencimento, sabe? Quem que a gente está chamando para falar das nossas exposições? A gente está falando de temas tipo África, diáspora, e a gente está chamando pessoas que não têm uma conexão verdadeira com isso. A gente está chamando pessoas para falar de pautas indígenas sem ter uma conexão real, sabe? Eu acho legal, antropólogos, a galera que estuda. Legal, gente, mas, tipo, eles precisam do pertencimento dos locais para isso acontecer. E por que não dar voz, né, para essas pessoas, sabe? E eu também quero dizer que, tipo, a partir de agora, a sensação de poder, né, ela vai batendo. E aí eu comecei a ser um pouco mais crítica também, assim, no meu trabalho. Apesar de tem muitas barreiras, né, no meu conhecimento e tudo mais. Tem barreira no meu conhecimento, mas pra mim não tem limite pra mim, não. Pra mim, eu penso, eu vou conseguir fazer, dar um jeito de expressar as coisas, enfim. E aí, agora eu tô vindo com trabalhos mais críticos também. Teve um que eu expus nessa exposição, Papo Reto, que é A Minha Terra Não Está à Venda, onde eu tô justamente criticando essa coisa da gentrificação nas favelas, a partir da minha perspectiva de moradora, né? E de guia de turismo. Não guia, assim, eu sou guia local, eu não tenho formação em turismo, mas eu tenho o meu direito como local de exercer o turismo dentro da comunidade. Por causa do meu pertencimento. Então, eu já olho isso, mas na minha perspectiva de moradora, né? Já criticando isso, criticando o apagamento da memória que existe dentro das comunidades também, em relação às identidades indígenas. A gente teve o Recenso da Maré aí, que comprova muito a estrutura que fomenta o apagamento de certas identidades dentro da favela, né? Então, eu acho que, assim, tá vindo coisas muito interessantes. Vamos ver aí como é que vai ser aí pra frente. Que bom. E é isso. Vamos te acompanhar. Vamos acompanhar. Obrigada pelo espaço, gente. Agradeço muito. Sempre foi eu falo pra Marcela que sempre foi meu grande sonho imprimir na Pandora, porque eu achava muito chique. Foi o Alan que me indicou, né? Alan, Melissa também. Eu sempre vi a galera postando, assim, os artistas que eu admiro muito, artistas crias, né? Que eu admiro muito. Sempre falaram, cara, lá é o lugar, tipo assim, que você vai ser entendida. E você se conectou também, a gente se conectou mais também quando você foi pro mundo do analógico, né? Você comprou a Pentax. Exato. 120 milímetros, e hoje tá fotografando bastante. Eu vejo lá você fotografando bastante. Eu tenho o arquivo analógico, eu ganhei uma câmera, né, de um gringo. O Dave Krugman, um fotógrafo. Uma câmera, né? Uma senhora. Ele me deu o direito de escolher, né? Então, foi incrível, assim, esse processo. E aí, cara, eu vi no documentário na Netflix o cara que fotografa pra Times com a Pentax. E eu falei, irmão, essa é a câmera. É essa que eu quero ter. Eu quero a do cara da Times, tá ligado? E aí, mano, todo esse arquivo que a gente tá produzindo vai ser pra uma coleção de NFT. Que é em parceria lá com o Dave e tudo mais. E aí, enfim, a gente não vai botar nada na internet. Só não vai aparecer... Igual tá aparecendo de relance, assim, nos vídeos. Eu mando muita coisa pra Marcelo, né? Porque mais que amigas, friends. Mas vai ir pra essa coleção, assim. Eu não sei o que esperar, como é que vai ser e tudo mais. Mas acho que a minha fotografia digital é outra, depois do analógico. E eu acho muito... Eu adoro digital, gente, top. Mas eu
Fotografia analógica é mágica, é feitiçaria, É feitiçaria. O quê? Encantaria pura, filho. Não tem como. E eu tô adorando esse processo. Que maravilha, que bom. Bom ter você aqui. Obrigado, Salem. Obrigada mais uma vez. gente. Ok? Valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau.